Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Sociologia para o segundo ano, tanto o ano A como o ano B, né, nessa nossa expansão. Hoje nós trabalharemos com a aula número 6 do ensino médio, diferenças, relações étnico-raciais e também o racismo. Vamos estar trabalhando com essa temática, tá bom? Então vamos lá para as observações dentro desse compromisso, desse conhecimento. Aumentando aqui a projeção. Relações étnico-raciais, racismo e racismo estrutural, exemplos de situações do cotidiano que envolve desigualdade, o preconceito, discriminação e intolerância racial, ações de combate ao racismo. Também compreender o que são essas relações étnico-raciais, compreender o que é racismo e sua dimensão estrutural, analisar situações de preconceito, discriminação, intolerância étnico-raciais e relacioná-las com as desigualdades. E também conhecer ações de combate ao racismo. Então vamos fazer aí a apropriação desse conteúdo para continuarmos essa nossa aula. E aqui nós temos uma charge do cartunista Angeli, que vamos fazer uma análise agora. O que essa charge nos informa sobre as relações sociais no Brasil? Você percebe essas relações em seu dia a dia? Então vamos deixar esse tempo para comentarmos e debatermos.
E agora nós temos um slide, né, sobre as relações de etnia e de raça, as relações entre os grupos distintos. O que é etnia? Uma identidade cultural. O que é raça? Aos significados dos grupos sociais, historicamente a questão do ponto de vista genético e biológico, né? Hoje em dia o termo raça é utilizado como relações de poder, tirou aquela conotação racista que existia alguns anos atrás. Então vamos fazer a leitura desse slide.
sempre tem que fazer as adaptações. Eu estava falando, mas o microfone estava fechado. Então é importante que nós vimos aqui todas as definições sobre o racismo estrutural através dos 2 slides que eu passei e vocês fizeram a leitura. Agora vamos ver um vídeo, que este vídeo vai nos trazer sobre o que é o racismo estrutural. A gente chama de racismo estrutural. Veja só, em geral, a gente quando pensa no racismo, a gente já pensa numa violência direta contra uma pessoa negra, contra uma pessoa indígena, enfim, contra um cigano, contra um judeu. A gente pensa numa violência direta, ou seja, quando você ofende alguém ou quando você impede diretamente a entrada de alguém em certo ambiente, quando você paga um salário menor, ou seja, é a discriminação, né, enquanto essa ordem direta. Entretanto, eu acho que compreender o racismo implica que a gente deve entender o racismo não como um fenômeno conjuntural, porque fosse o racismo um fenômeno conjuntural, o que eu quero dizer com isso, fosse um fenômeno, uma anomalia, a gente geralmente trata o racismo como uma patologia social, ou então como uma patologia mesmo, né, atribuindo àqueles que são racistas algum tipo de problema intelectual, mental, ou mesmo de caráter, enfim. A gente costuma tratar o racismo como uma anormalidade. O que a noção de racismo estrutural coloca é que o racismo não é algo anormal, é algo normal. Normal no sentido de que, não que a gente deve aceitar, mas é que o racismo, independente de a gente aceitar ou não, ele constitui as relações no seu padrão de normalidade. Ou seja, o racismo, eu estou parafraseando até o Christian Laval, né, e o Pierre Dardot, quando eles dizem que o neoliberalismo é uma forma de racionalidade, eu quero acrescentar, o racismo é uma forma de racionalidade. É uma forma de normalização, de compreensão das relações. É uma forma de... o racismo, ele constitui não só as ações conscientes, mas constitui também aquela porção que a gente chama de inconsciente. Eu quero dizer, e eu quero dar um exemplo disso, né, do racismo enquanto modo de estrutura social, como funcionamento normal da vida cotidiana. Vamos dar 2 exemplos. Quando eu falo de estrutural, eu estou falando basicamente de 3 dimensões do racismo, entendido dessa perspectiva que não é da patologia, seja como for que a gente entenda a patologia. Eu estou falando de economia, estou falando de política e estou falando de subjetividade. São esses 3 pontos que constituem o que eu chamo de estrutural. São 3 pontos em que eu tenho o constrangimento, em que os indivíduos são constrangidos e que faz parte da própria dinâmica com que eles vivem cotidianamente. Então vamos pegar, por exemplo, no campo da economia. No Brasil, por exemplo, todo mundo reclama da carga tributária brasileira. Isso é uma reclamação geral. Na verdade, quem reclama mais são os empresários. E aí a gente começa a ver uma distorção, né? Porque os grandes empresários são proporcionalmente aqueles que... Os grandes empresários, aqueles os mais ricos, são os que menos pagam tributo, mas são os que mais reclamam. E o que menos depende dos serviços públicos, que exatamente são pagos por meio da tributação, que são financiados pela tributação. Mas agora vejam só, pesquisas recentes demonstram que o grupo social mais afetado pela carga tributária no Brasil são as mulheres negras, o que é impressionante. Mas por que isso? Porque existe uma política deliberada do Estado brasileiro de tributar mulheres negras? Não, é porque a estrutura, o sistema tributário funcionando na sua normalidade, normalidade eu digo, do jeito que ele é constituído, funcionando de acordo com as normas estabelecidas, o sistema tributário brasileiro reproduz as condições de desigualdade que colocam a mulher negra no final, na base, lá no finalzinho da pirâmide social. Por quê? Porque as mulheres negras são aquelas que recebem os menores salários.
como a tributação brasileira é estruturada fundamentalmente para incidir sobre consumo e sobre salário, as pessoas que ganham menos e que também consomem são aquelas que vão pagar proporcionalmente mais. Então, vejam como isso vai formando uma cadeia. Se eu ganho pouco, moro em lugares de grande vulnerabilidade, o ganhar pouco cria privações que vão gerando tensões familiares, tensões sociais, que tornam as pessoas mais propensas a ser vítimas de algum tipo de violência. Então, a gente consegue estabelecer uma relação estrutural entre o baixo salário das mulheres negras, a constituição do sistema político e tributário, falta de representatividade de mulher negra, as pautas das mulheres negras elas não tomam corpo a ponto de se tornar uma política social, uma política pública. Então vejam que juntando tudo isso, a gente consegue entender, por exemplo, outros dados que são assustadores. Por exemplo, o fato de que entre 2003 e 2013, a violência contra as mulheres brancas recuou quase 10%, 9,8%. Só que, em compensação, a violência contra mulheres negras aumentou 54,5%. O que explica isso a não ser uma condição estrutural? Uma condição de funcionamento normal das instituições. Agora, o que espanta, e eu acho que essa é a questão mais fundamental, de como o racismo ele é estrutural e ele é estruturante das relações sociais e da formação dos sujeitos, é que não há, mesmo entre as pessoas que não aceitam esse tipo de violência, qualquer tipo de ação política efetiva para se voltar contra isso. Ou seja, nós de alguma maneira naturalizamos a violência contra pessoas negras. A sociedade naturaliza a violência contra pessoas negras. A morte de jovens negros sistematicamente nas periferias não causa choque, como deveria causar, né? O assassinato de pessoas, estima-se que de todos os jovens mortos nos últimos anos, 77% desses jovens sejam jovens negros. O fato do encarceramento em massa atingir pessoas negras e jovens negros, isso não causa espanto. O fato de pessoas negras frequentarem certos ambientes e isso causar espanto também demonstra o quanto nós naturalizamos a ausência de pessoas negras também em certos locais. Ou seja, é impressionante que quando se assiste, eu quero dar um exemplo meio cotidiano, se assiste uma novela, ou então se assiste uma sessão no Supremo Tribunal Federal, ou se assiste uma sessão no Congresso Nacional, ao observar-se que a maioria das pessoas ali presentes, naquelas posições, são pessoas brancas, isso não causa um choque na sociedade. Quando se sabe, isso é racional, sabe-se que 52% da população brasileira se declara negra. Então vejam, há espaços onde só existem pessoas brancas, ou espaços, em geral, espaços de poder, de decisão, mas 52% da população brasileira é negra. Ou seja, o racismo é um dado estrutural, é um dado que constitui as nossas relações. Aí a pergunta é possível mudar isso? Se é um dado inconsciente, se constitui, ou seja, porque, vejam, da mesma maneira que você tem o racismo estrutural ele tem um outro efeito, ele tem um outro sintoma, um sintoma que se dá sobre as pessoas que não são negras, as pessoas brancas, que é exatamente naturalizar a sua condição enquanto pessoa branca, ou seja, a branquitude. Então, ou seja, o ser branco se torna a regra, o ser negro se torna a exceção. O branco não tem raça, quem tem raça é o negro. Ou seja, tanto o ser branco como o ser negro são construções sociais e que são vivenciadas a partir de certos privilégios estruturalmente estabelecidos. Enfim, nesse sentido, a luta contra o racismo e, portanto, a luta pela transformação social, pela construção de uma sociedade melhor,
passa necessariamente pela luta contra o racismo na sua dimensão estrutural, o que significa que deve-se abrir mão de privilégios para que a luta contra o racismo seja uma luta efetiva. É uma luta para se desconstituir. Eu estou falando de racismo estrutural, mas a gente poderia estar falando, por exemplo, aqui de machismo, que também é estrutural. A condição do homem, né? O privilégio masculino, ele também estrutura as relações sociais. E daí, se a gente conseguir juntar racismo com política e economia, a gente já consegue perceber claramente como o racismo ele é um elemento fundamental de todas as formas de exploração econômicas. Então aqui, gente, nós vimos o que é o racismo estrutural. Abrir aqui o compartilhamento do PowerPoint. Abrir novamente aqui, arrumar também, que sempre tem que arrumar. Isso, vamos lá continuar a nossa aula com duas situações. Situação 1. Em agosto de 2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um segurança de supermercado por discriminação e preconceito racial, ao acusar de furto submeter um homem negro que pesquisava preços ao constrangimento de se despir em público para provar sua inocência, cena que foi presenciada por diversos consumidores. Tribunal de Justiça de São Paulo, 2023. Por que se trata de preconceito e discriminação e qual a relação do racismo com esta parte? Vamos aí fazer essa breve reflexão aí e já voltamos para o debate.
E aqui temos a situação número 2. Em abril de 2022, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou o gerente de hotel localizado no município de Comodoro, Mato Grosso, por negar hospedagem a 13 professores indígenas, sob o argumento de que a presença deles não ficaria bem para a imagem do hotel, enquanto outros docentes foram aceitos, o que configurou o crime de preconceito e discriminação étnica, TRF1 2002 online. Por que se trata de preconceito e discriminação? Qual é a relação com o racismo dessa situação 2? Vamos também pensar e refletir. E agora a situação 3. Em janeiro de 2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou 2 homens por proferirem sistematicamente em redes sociais injúrias e manifestações ameaçadoras, odiosas, ofensivas e depreciativas sobre a cor de pele, os cabelos e a raça de uma apresentadora de TV por ser negra, além de citar a discriminação e o preconceito racial com expressões como: negros são uma raça maldita, merecem morrer, morte dos negros, TRF1 2002 online. Porque, além de discriminação e preconceito, se trata também de intolerância. Qual é a relação com o racismo? É o que vamos agora também debater nesse slide.
E por último, a situação 4 com este gráfico, que nós vemos aí o mercado de trabalho, condições de moradia, educação, violência, participação e gestão. Então vamos analisar este gráfico, né, e respondermos, por que se trata de desigualdade? Qual é a relação com o racismo? Então vamos fazer análise deste quadro. E aqui nós temos a correção do na prática sobre cada situação. O agente de segurança agiu com base em um pré-julgamento que fez dos traços físicos da vítima, fisionomia, gesto, sotaque ou ascendência étnica, representando como alguém a desconfiar de sua idoneidade, o que se mostrou preconceituoso. Na situação 2, o gerente, ao recusar a estadia de pessoas de determinado grupo étnico, incorreu não apenas em preconceito, mas também restringiu o exercício de direitos e liberdades fundamentais, configurando prática discriminatória em função de etnia das vítimas. Na situação 3, as ações dos condenados, segundo a sentença, denotaram desrespeito e desprezo à dignidade e às características da apresentadora, expondo condições de vulnerabilidade em meio público a partir de ameaças e mensagens de ódio por ser negra. Na situação 4, os dados apontam a distribuição desigual de oportunidades e condições de vida em razão da etnia ou da raça que no Brasil afeta sobretudo os povos indígenas e a população negra. Direitos humanos e combate ao racismo no Brasil. O racismo é manifestado de diferentes formas e às vezes como piadas e comentários jocosos. A piadinha que parece que não tem problema nenhum, tem sim, porque traz a discriminação. E temos que tirar essa questão de normalidade de nossas expressões. Racismo não é algo normal. Racismo é crime. Racismo é contra a dignidade das pessoas. Como combater isso? Nos moldando e mudando aquilo que muitas vezes é colocado para nós dentro do nosso grupo social, em casa e tudo mais. Combater todas essas formas de violência,
políticas de ação afirmativa, promoção de diversidades de diferentes áreas, como mídia e vivência do mercado de trabalho. Igualdade na diferença, né? Buscando uma construção nova do conceito social de raça, né? Projeto Genoma Humano nos fala muito sobre isso. Construção de uma identidade para a valorização do ser humano como um todo, e ao que nós aprendemos hoje, né, na nossa aula, o que nós aprendemos sobre as relações étnico-raciais, os traços, os conceitos de etnia e raça. Entendemos o racismo, sobretudo na sua dimensão estrutural, envolvendo práticas preconceituosas e que fomentam as desigualdades no Brasil. Identificamos também que essas ações de combate são fundamentais para o desenvolvimento da cidadania e dos direitos humanos. Então, temos as nossas referências bibliográficas desse material digital. E essa foi a nossa aula de hoje. Pessoal dos segundos anos, A e B, qualquer dúvida, vocês podem tirar na sala de aula ou nesse chat. E nos vemos na nossa próxima interação. Abraço a todos.